a organização vai encaminhar para os expositores responderem e colocar no site. O Maurílio queria fazer uma pergunta à nossa prefeita. Minha família também mora em Ribeirão Preto, o prefeito tem aqui prioridade na mesa, ampla maioria na mesa, né? Então, eu queria encaminhar rapidamente, então, pedir a colaboração dos nossos expositores para fazer um encerramento rápido, em 1 minuto, já aproveitar e informar todos que a última plenária do dia será com o professor José Goldenberg. Na plenária de encerramento, estão previstas algumas pequenas surpresas, que eles não contaram nem para a gente, então, para criar um clima, e nós terminaremos os trabalhos do dia, né, e do evento com o lançamento do Anuário Brasileiro de Cana-de-Açúcar no Sugarcane Club. Então, queria sugerir que a gente seguisse a mesma ordem. Pode ser, Dornelli? Você responde a pergunta rapidamente, 1 minuto para cada um. Certo? Obrigada. A pergunta que eu tenho aqui é sobre a utilização da CID como mecanismo de equilíbrio de mercado. Como o etanol já ultrapassou a gasolina, que equilíbrio é esse? Qual a participação que o governo enxerga como adequada para a gasolina e álcool no motociclo? A CID é um imposto regulatório. Tá? Ele incide sobre determinados produtos para que haja uma competição saudável entre os dois produtos. Então, esta é a característica do imposto regulatório. Tá? E, graças a esse imposto regulatório, a gente consegue manter uma diferença do preço final do etanol para a gasolina, tá? Que é favorável ao etanol em grande parte dos casos. Eu gostaria muito de poder responder aqui qual a participação adequada, fazer uma média aqui e dizer que era 100% álcool. Tá? Mas não vou fazer isso, porque eu não acho que isso é adequado. O que eu acho adequado é que a opção esteja no consumidor. Tá? Ele vai ser maior se o consumidor quiser que seja maior. Tá? Esta é a grande vantagem da flexibilidade, tá, que nós passamos ao consumidor, tá, na hora de fazer o abastecimento do seu carro. Ele é hoje 50%, vai chegar a 70%, vai chegar a 80%, tá, se as condições que os mercados colocarem forem aquelas que o consumidor quer. Se não for o que o consumidor quer, essa participação vai cair para 30%, para 20%, para quanto for. Então, eu acho que está na mão do mercado a resposta a essa pergunta. O que o governo faz é monitora a questão regulatória através do imposto, tá, e vê a necessidade de implementação de uma política de suporte ou de apoio, tá, nesse sentido. Mas não, na minha visão, não diria, tá, é X%. Acho que essa decisão cabe ao mercado, ao consumidor. Bem, eu tenho aqui 2 perguntas, uma do Edson Oricaça, da Toyota do Brasil. O Edson, você fez uma pergunta que não tem nada a ver com etanol, sobre a distribuição de diesel de baixo teor de enxofre. Só para não ficar sem resposta, nós estamos trabalhando com a ANP para que, a partir de janeiro de 2012, haja abastecimento de diesel de baixo teor de enxofre, o diesel S50, em todo o Brasil. Esse é um trabalho que está sendo coordenado pela ANP. E isso vai existir em todo o Brasil. E o Caio Rocha Correia me pergunta uma coisa que extrapola bastante meu conhecimento, que é a viabilidade do etanol se tornar presente na matriz energética de outros países. Isso tem sido grande debate aqui, um debate muito interessante nesses 3 dias do evento. Acho que, de tudo que a gente ouve, todo mundo tem um pouco de razão, mas acho que o Alexandre falou uma coisa interessante aqui. Acho que o Brasil tem de ajudar os países produtores de cana no resto do mundo a implantarem digamos assim, uma indústria de etanol e estimular o consumo a partir desse produto produzido localmente, para que se crie, de fato, digamos assim, um conhecimento do uso do etanol e quebrar uma série de tabus, e aí sim, quebrados esses tabus, o comércio internacional e a inserção do etanol em todo o mundo será muito mais fácil. Começar pelos produtores de etanol, acho que seria um bom caminho. Nós temos recebido aqui países que produzem cana, procurando as empresas do sítio, cheio de tabus em relação ao manuseio de etanol nas bases de distribuição. E eles ficam assim, quase de queixo caído, quando percebem que não há nada de especial em termos dessa armazenagem, bombeio,
e o transporte de etanol é uma coisa muito simples, muito fácil. Então, é só para exemplificar como é que existem tabus, e só a prática nesses outros países é que poderá levar a essa possibilidade de maior desenvolvimento. Eu fico à disposição daqueles que tiverem mais dúvidas e agradeço mais uma vez a Única pela oportunidade e parabenizar pelo belíssimo evento. Muito bem, bom, eu vou ser breve, até pelo tempo escasso, né? A pergunta é do meu colega Luiz Custódio, que pergunta sobre por que a preocupação do governo com o abastecimento do álcool hidratado, se existe o carro flex e o país terá os dois produtos para abastecer, no caso a gasolina e álcool, né? Bom, a pergunta é provocativa, né? No bom sentido, né? Eu acho que a reflexão é importante, né? Agora, veja, a gente está falando de combustível, a gente está falando de segurança energética, não é? Em 89, nós tivemos um problema de abastecimento de álcool no país, e a gente viu o desastre que isso foi do ponto de vista de marketing para o programa, né? Então, quando eu me refiro aqui a abastecimento, não estou aqui defendendo nenhum mecanismo ou outro de intervenção, coisa dessa natureza, né? O que eu acho é que a gente precisa ter algo mais substancial e permanente para evitar esse tipo de situação de risco durante a entre-safra, não é? Dar um sinal claro, por exemplo, até para os importadores de álcool brasileiro, de como é que o governo trabalha essa questão de suprimento, por exemplo, em períodos críticos, etc., como é que essa relação se posiciona. Por exemplo, a questão de estoques. Faz sentido ter um estoque mínimo? Faz sentido ter uma participação maior de contratos, por exemplo? São questões que precisam ser melhor discutidas do ponto de vista até para dar uma segurança maior para o próprio setor privado. O que a gente não pode fazer é, na ânsia de querer montar alguma coisa que garanta o abastecimento, você acaba por dar um belo de um mau sinal, às vezes, para o exterior e que, às vezes, de repente, você está sinalizando algo que o governo brasileiro pode intervir a qualquer momento, etc. Isso é muito, muito ruim. Eu acho que a gente não deve ir nessa direção. É isso. Obrigado. Tenho duas perguntas aqui. A primeira da prefeita de Ribeirão Preto, provando que prefeito não perde tempo. Ela fala: Ribeirão Preto disputa com São Paulo, Rio, Brasília e Salvador pela etapa de Fórmula Indy, que é a única corrida que usa etanol. E ela quer saber que cidade que eu apoio para essa corrida. Não tem dúvida, corrida com etanol que não for em Ribeirão não tem nem graça, não vai dar certo. E uma pergunta do Eduardo, bem apimentada, que é: por que, em sua opinião, o setor é incapaz de enfrentar de igual para igual o Sindicom, é isso, né? O Sindicom na comercialização do etanol? Aqui, olha, veja, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho perguntado para toda grande empresa em vários setores, é uma curiosidade minha, se elas fazem transporte próprio ou contratam transporte. É uma curiosidade sobre a alocação de recursos. E é engraçado que, ao longo do tempo, muda a decisão das empresas. Às vezes, a grande empresa tem transporte próprio, às vezes não tem, às vezes contrata. E eu me interessei por isso, falei, por que usa o transporte terceirizado ou não usa, e cheguei a uma triste conclusão: tributo é o principal problema, para ter próprio ou não ter próprio. E, recentemente, nós tivemos um diálogo, uma negociação em Brasília sobre a questão de PIS/COFINS entre distribuição e setor. E desconfio, desconfio que a questão de tributos é o que está dando o que os economistas chamam da alocação ineficiente de recursos, ou seja, do setor achar que deve trazer para si o transporte, porque o tributo mal colocado o leva a fazer isso. Ou não. Eu diria, Eduardo, que de todos os setores que eu tenho olhado, eu perguntei isso para os setores de alimentos, setor de cigarros, e é engraçado isso, eles mudam a decisão ao longo do tempo, e quando você vai a fundo para ver por que mudou a decisão, é por causa de mudança de tributos. Se essa for a questão, na verdade, eu acho que há uma grande negociação a se fazer, em termos de verificar a adequada distribuição de ganhos entre produtor e distribuidor, e aonde o tributo ele é mais eficiente. Não é? Eficiência do tributo não é só aonde ele arrecada melhor, é onde ele arrecada melhor e é onde ele interfere menos na decisão da alocação do recurso, e não leva o empresário a alocar de forma ineficiente o seu recurso. Eu penso que esse é um ponto fundamental, foi o que eu observei também no setor
quando recentemente com a Luísa e outros a gente trabalhou a legislação nova de PIS/COFINS para o setor de cana. Bom, por fim, eu queria agradecer a atenção. Acho que foi uma mesa que trouxe bastante coisa nova em termos daquilo que o setor público pode ou deve fazer no setor. Tenho certeza que a gente leva também daqui um aprendizado e uma tarefa de trabalho extremamente grande. Agradeço a Tereza e aos promotores do evento e vamos continuar sempre atuando nessa área, acreditando que o etanol provou ser um produto verde-amarelo de grande qualidade, que ganhou o respeito no mundo e que nos cabe trabalhar intensamente para que esse ganho de 30 anos de esforço se reflita num ganho de mais 100 anos de perspectiva econômica e ambiental importante para o Brasil. Muito obrigado para todos. Eu queria só, para encerrar, aproveitar que, falando por último, poder fazer um breve comentário. Apesar de aparecer que nós estamos discutindo aqui na mesa, estava mesmo, nós temos um grande consenso no governo, é que nós não acreditamos que o problema hoje com relação à regulamentação se dê por uma questão de quem é o fórum dentro do governo que vai tratar essa matéria. Hoje, nós temos plena convicção de que somente uma Câmara interministerial daria conta de estar conduzindo esse assunto, certo, de forma equilibrada e verificando todos esses aspectos, que é a pauta de energia, que é a pauta agrícola, que é a pauta do ponto de vista do que isso representa com relação a impactos inflacionários, ao planejamento do país, a questão da infraestrutura. Portanto, nós achamos que tem que ser uma Câmara interministerial a conduzir esse assunto. E hoje, isso não é problema dentro do governo. Isso não pareceu aqui uma discussão simpática entre as equipes, mas assim, a gente, mesmo não tendo isso regulamentado, a gente já trabalha de forma intersetorial, e eu acho que o setor é testemunha de que a gente tem conseguido trabalhar de forma bastante eficiente. A segunda coisa é afirmar que o governo não tem a menor intenção em conduzir nenhum debate de regulamentação que não seja amplamente debatido com o setor. O que nós temos uma expectativa de que esse amplamente debatido não demore mais 2 anos. Faz 2 anos que nós estamos discutindo, a gente acha que tem que andar mais rápido com essa regulamentação, a bem, inclusive, da construção nossa de uma disputa de mercado internacional. E, por fim, aproveitar a oportunidade para reafirmar o compromisso e a determinação do nosso governo e do presidente Lula, que é um lutador, né, em prol do etanol, considera estratégico o etanol por várias questões, em especial pelo aspecto fundamental que ele tem do ponto de vista ambiental, que hoje, né, cada vez está mais comprovado, com relação à importância que isso tem para o país, do ponto de vista da nossa autonomia, né, energética, com relação à diversificação da nossa matriz e por conta de ser um setor que gera emprego e gera renda para o país. Então, fundamentalmente por esses 4 motivos, para nós é fundamental continuar apostando e apoiando, né, a ampliação e o fortalecimento do mercado de etanol no Brasil e apostando numa matriz energética para o futuro cada vez mais limpa e renovável. Queria agradecer a todos e convidar agora para o nosso plenário de encerramento. Obrigado.